Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Longe Talks. Hoje a gente tem um convidado especial para falar de uma coisa um pouquinho diferente para vocês. Então, seja bem-vindo, Ivan, seja bem-vinda, Eli. E agora a gente vai começar a fazer a nossa audiodescrição e a gente parte para a nossa entrevista, ok? Bom, meu nome é Jéssica Bran, eu tenho 31 anos. Sou uma mulher branca. Hoje eu tô com o cabelo todo preso, de rabo de cavalo, tô com brincos compridos, tô com um vestido, mas não aparece aqui, mas é um vestido como se fosse uma regatinha, com um fundo azul, e ele tem várias estampas pequenas, como se fossem estampas étnicas. Meu fundo, ele é um fundo muito clarinho, com tons de verde e roxo, em formas geométricas de triângulo. E hoje eu também estou de óculos. O aro, né, do óculos, ele é preto, a armação é preta, é escura, com alguns detalhes mais claros, mas predominantemente preta. E meu cabelo também, ele é bem escuro. Então, essa sou eu, vou passar a palavra para ele e depois para o Ivan. Boa noite, Ivan, boa noite, Jéssica. Bom, eu sou Eliane, tenho 62 anos, sou de pele branca, o cabelo até o ombro completamente branco, né? Estou com duas argolas pratas, uso um óculos azul, metade verde, né? Bem colorido. Estou com uma camiseta preta e o meu fundo é o fundo da minha mesa de trabalho, né? Onde tem lá dois cartazes pequenininhos, né? Quase um deles diz boas energias hoje e sempre, né? E é aqui que eu estou com vocês hoje. Pode passar, Ivan. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Eliane e Jéssica. Eu sou o Ivan, tenho 33 anos, sou escritor e professor de escrita criativa. Eu gosto de dizer que eu sou branco e amarelo, né? Tenho duas ascendências. Eu tenho cabelo preto, né? Curto. Estou usando óculos de aro preto também, com reflexo nesse momento com a tela. Estou usando uma camisa verde bem sóbria, assim, bem clarinha, de manga curta, e fone de ouvido. E o meu fundo, ele mostra uma floresta de uma foto que eu tirei em Kyoto, né? Uma montanha com uma floresta e uma casinha japonesa. E em cima à direita tem o logo da minha escola de escrita criativa, a Tori, né? Que mostra, cujo símbolo é um portal. Então, seja muito bem-vindo, Ivan. Obrigada por estar conosco hoje. Eu quero que você compartilhe, eu vou falar uma fala da Eli, que é muito interessante, porque a gente não tem esse hábito de nos comunicar, né, de nos introduzir como nós somos realmente e não pela profissão. Geralmente a gente fala o que a gente é e depois a gente vai falar quem a gente é. Isso quando fala, né? Então, eu quero que você apresente o Ivan pelo Ivan, não falando do Ivan profissional, mas o Ivan pessoa. Quem é o Ivan? Olha, o Ivan, ele é uma pessoa que eu diria que é profunda, né? Busca profundidade em tudo que faz. É uma pessoa sensível, e isso tem os seus ônus e bônus, né? Como todo mundo sabe. É uma pessoa que pensa muito, que busca muito beleza na vida, mas não uma beleza, acho que vazia, mas uma beleza que impacte o mundo, né? Então eu gosto de unir tanto a minha vocação artística com a minha vontade de transformar o meu entorno. E eu acho que o que eu faço hoje, o meu trabalho é reflexo dessa busca como Ivan, como pessoa, como num plano mais existencial, né? De unir o poético, o etéreo, a algo concreto. E eu acho que a escrita me permite fazer isso hoje com muito sorriso, né? Com muita poesia e com muita beleza nas oficinas que a gente conduz. Queria que você contasse um pouquinho do papel da escrita, da linguagem, porque para mim é pura conexão e comunicação,
né, comigo e com os outros, mas principalmente comigo mesmo, né, quando eu falo de escrita. Depois você me corrige se eu estiver errada, mas essa conexão e essa escrita, eu queria que você falasse um pouquinho dela na transversalidade, assim, na importância dela para todas as fases da vida e como que você conduz esse processo criativo em todas as fases. É curioso, né? A gente está tendo essa conversa logo após o fim do nosso primeiro curso, né? Chamado Escrita Raiz, tá? E você começou mencionando, né, Eliane, sobre essa questão de Ikigais. Então, eu refleti sobre a minha trajetória e eu comecei como um escritor amador, escrever no papel como adolescente para tentar se entender o que estava sentindo, para criar mundos imaginários depois, que eu percebi que isso era possível, e para se entender no fim do dia. E aí eu fui evoluindo para um escritor mais profissional, né, publicando meu primeiro livro simbólico. Ano passado eu publiquei meu segundo livro, e também me descobri facilitador de escrita criativa, e com esse curso hoje eu me vejo como um professor de escrita criativa, né? Então, para falar um pouco como a escrita tem permeado a minha vida transversalmente e me levado até onde eu estou hoje, né? E eu sinto que o meu Ikigai hoje é levar o que eu aprendi através da escrita para outras pessoas e que elas se beneficiem de tudo que a escrita pode trazer para a vida delas, tá? E falando um pouco sobre o papel da escrita nesse processo, talvez de autoconhecimento, de entender a sua jornada, essa questão, é uma frase que me vem à cabeça, é de uma participante da Tori, né? Ela participou de vários grupos, várias oficinas, e ela disse uma vez que a escrita nos torna inevitáveis. A frase da Bia Montenegro, que é escritora também, e essa frase eu coloquei no curso como uma frase de abertura, porque eu acho que é isso. Quando a gente escreve de forma desimpedida, sem censura, sem medo, num ambiente acolhedor, a gente acaba botando no papel quem a gente é, e a escrita se torna inevitavelmente um espelho, tá? E eu sempre gosto de dizer, a partir do que esse espelho te diz, a gente consegue tomar decisões de vida, né? A gente consegue revisitar histórias, a gente consegue recuperar valores, a gente consegue recuperar a nossa força como seres humanos, tá? Inclusive, uma coisa que é muito importante é a nossa criança interior, né? Então, eu falei de várias coisas na última frase, mas eu sinto que a escrita permite que a gente faça esse voo para vários lugares de dentro de nós. E a gente tem terras interiores imensas, né? A frase que está no site da Tori é: a escrita é um portal para terras interiores. Quando a gente escreve, quando a gente atravessa esse portal aqui, a gente descobre coisas que a gente já sabia e também coisas que a gente tinha esquecido ou nunca soube, né? E aí entra num campo que não é a minha especialidade, mas do inconsciente, de forças que nos habitam e que nos trazem força também, né? Então, eu diria que é isso. A escrita é essa ferramenta mágica que conecta a gente ao nosso mais profundo ser. E eu sei que parece meio etéreo, meio filosófico, mas a gente vive tanto o lado material, palpável em cada oficina, que a gente consegue tecer um elo entre o dentro e o fora de uma maneira muito leve, muito harmoniosa, né? Então, acho que eu começaria com essa declaração mesmo. A escrita é uma ferramenta mágica. Então, isso é muito legal que você traz, e o quanto que a escrita, de fato, ela permite. E aí eu tenho uma dúvida que é mais técnica, assim, o que seria a escrita criativa? O que ela difere de uma escrita, por exemplo, eu quero escrever um livro. Isso é uma escrita criativa ou não? Né? O que difere? Se a gente colocar agora no Google escrita criativa, é muito provável que a gente caia em mais páginas que se relacionem à publicação de livros, né? De como escrever um romance, como escrever um conto, né? E esse é o termo que eu comecei a usar lá atrás, em 2020, ainda no comecinho desse projeto que eu não sabia que ia virar uma escola, né? Não sabia que ia ganhar tanto corpo. E aí eu pensei várias vezes, será que a gente muda o termo, né? Para uma escrita, sei lá, terapêutica, uma escrita, dá um nome, escrita portal, enfim. E eu decidi manter o criativa, por mais que a gente não tenha o intuito de publicar quem está com a gente, necessariamente, eu acho que o criativo ele traz muito essa questão de se criar e se recriar através da escrita, né? Então, eu acho que a nossa escrita criativa ela está focada num passo anterior a publicar um livro, né? A gente fala que a escrita é um ato humano, é um ato ancestral, né? No primeiro ser humano que riscou a parede de uma caverna estava escrevendo de uma certa forma. Tá? Estava deixando uma marca ali. Até a etimologia de escrever vem de scribere, né? Do latim, que é riscar. Então, escrever, no fundo, na sua essência, nada mais é do que riscar.
Então, quando a gente escreve nosso nome numa árvore, quando a gente escreve, faz um desenho numa parede, a gente já está escrevendo, né? E, então, eu acho que passa por isso, de entender a escrita criativa como uma abridora de portais, né? E se a pessoa que estiver participando quiser publicar um livro depois, eu vou ficar muito feliz. Aliás, eu fico super orgulhoso quando alguém manda texto para conto, para concurso, para edital, né? Mas, no fundo, a gente quer mais que você se aproprie da escrita na sua vida para N utilidades. É como se fosse um canivete suíço. Tá? Então, o canivete vai estar na sua mão e ele vai ter várias utilidades e cada pessoa pode usar à sua vontade, né? E o mais bonito é que a gente pode fazer isso coletivamente. A escrita também pode ser um ato coletivo. Então, a gente vive a nossa jornada individual numa oficina, mas a gente também vive a jornada coletiva e a gente se apoia, né, cada um na sua jornada. Então, eu diria que essa é a diferença de uma escrita criativa para romance, para publicação. É um passo anterior, é se apropriar da escrita e da sua voz na escrita. É interessante, né, quando você colocou isso, e aí eu também tenho uma outra questão que fica aqui, né, na minha cabeça. É o seguinte, eu me reconectei, né, através da escrita com a minha história. E eu vou te falar por quê. E aí entra, né, eu na fase, há 3 anos atrás, eu fui convidada para escrever um capítulo e contar a minha história de reinvenção pós 50 anos. E aí eu tive que revisitar a minha história. E, nossa, se eu tivesse feito essa oficina criativa antes, ia ser muito melhor. Porque mas o que estava por trás daquilo que eu estava escrevendo era a minha reconexão com a minha história. Então, eu acho que quando você fala, e eu estendo assim, nossa, é para todos, né? Não é porque eu não aprendi a escrever ou não fiz uma oficina criativa aos 5, aos 6, aos 10, aos 15, que eu não posso fazer aos 60, aos 70, aos 80, né? Então, é importante a gente trazer, e a Jéssica sabe, um ponto para mim muito importante, esses temas que são transversais e multigeracionais. Porque aí eu queria que você contasse um pouquinho da história dessas oficinas, como elas podem, e se elas têm a função, não a função, mas se elas podem estar com várias gerações ao mesmo tempo, e como se dá isso, né? Porque a gente quebra todos os paradigmas e preconceitos, né? Eu acho que isso é uma coisa que aconteceu de uma forma muito orgânica na Tori, né? À medida que os grupos foram se formando, eu fui percebendo a diversidade das pessoas que estavam se juntando no grupo, e esses grupos ficaram mais de 1 ano juntos, né? E era bonito ver que tinha gente que estava na faculdade, gente que estava entrando na terceira idade, escrevendo junto, né? Acho que a gente tem essa tendência nas últimas décadas a separar as gerações, né? Geração X, Y, Z, né? E aí a gente acaba criando compartimentos mentais, né? Que eu não sei até que ponto podem limitar as conexões, né? Então, o que eu sinto é assim, nós como seres humanos temos necessidades básicas, sendo, acho que aos 13, ou aos 75, ou aos 100. A gente precisa ser visto, ser escutado, se sentir protagonista da nossa história, e eu sinto que as oficinas permitem isso. Eu vou dar um exemplo muito prático. Quando a gente está numa oficina com pessoas que nunca se viram, de lugares diferentes do Brasil, e com idades diferentes e profissões diferentes, eu pergunto, conte a outra pessoa que está na salinha com você uma história de liberdade. Uma história em que você se sentiu livre. Cada pessoa vai ter uma interpretação do que é liberdade, né? Mas isso não exclui o fato de que todo mundo, em algum momento, pode se sentir livre. Outro exemplo, eu peço para vocês compartilharem uma viagem que marcou a vida de vocês, né? Pode ser a viagem, sei lá, para a cidade vizinha, ou pode ser uma viagem para o Japão, né? Mas quando eu faço essas provocações criativas, é porque eu sei que todo mundo, no fundo, tem uma conexão com esses temas. Pode falar uma história de amor, um medo que você tem, né? Então, quando eu falo do curso Escrita Raiz, é esse conceito de escrita que eu acho que é o 2.0 da escrita criativa.
que é essa escrita que permite que a gente se enraize e comece a sentir as nossas raízes como seres humanos se conectarem pelas nossas histórias. Então, Eliane e Jéssica, vocês têm uma história diferente da minha, mas a minha história já cruzou com a Jéssica só de a gente ter uma conexão com Campinas, por exemplo. Ou, por exemplo, da Jéssica estudar Alzheimer. A minha avó, que faleceu há 2 anos atrás, tinha Alzheimer. Né? Então, as nossas histórias estão aí se cruzando e se entremeando, né? E a escrita permite isso, que a gente comece a criar teares humanos e que a gente foque mais no que nos une do que no que nos separa. Né? Eu já fiz uma oficina lá na Liberdade com a comunidade japonesa, que tinha uma menina de 13 anos e uma senhora, acho que ela tinha mais de 70, com certeza. E estava todo mundo escrevendo junto ali. Né? E ninguém deixou de escrever por uma questão de etária. Né? E eu acho que essa beleza, e cada vez mais eu acredito nesse potencial de unir gerações, assim como a gente une pessoas de vivências diferentes. Né? A Tori, inclusive, ela nasceu num navio que tinha 11 nacionalidades diferentes, 11 culturas diferentes, de religiões distintas de todos os continentes, e a gente conseguiu conectar as pessoas porque, no fim do dia, somos todos seres humanos. E a questão é como é que a gente olha para essas relações humanas, se a gente vai focar na diferença ou no que nos une. E eu sei que a escrita pode fortalecer o que nos une. Você sabe, eu tenho um paciente que uma das formas, né, dele colocar todo o passado dele foi escrevendo. Então, ele tem, assim, uma pilha de cadernos, ele é japonês. Ele tem uma pilha de cadernos escrito tudo em japonês, de tudo que ele viveu durante a vida inteira. Então, assim, é bem legal. E é diferente, né? Quando você falou, são culturas diferentes, são pessoas diferentes, mas são pessoas. E no final das contas, a gente acaba se identificando de alguma maneira. Então, é bem legal isso. E eu tenho uma pergunta relacionada muito ao nome, Tori. O que isso significa? Tori se refere a 2 coisas. A primeira coisa é um portal. Né? Então, isso aqui, esse símbolo aqui, à minha direita, é um portal. No shintoísmo, que é uma das religiões, digamos, entre aspas, do Japão, o Tori, ele divide o mundo dos seres humanos do mundo sagrado, ou seja, onde habitam os deuses, os espíritos, enfim, a afinidade de deuses que o Japão, que o shintoísmo concebe, né? E a gente enxerga a escrita em si como um portal, ou como uma abridora de portais. Quando a gente coloca a caneta no papel e começa a escrever, é como se um portal se abrisse. E para onde ele nos leva, muitas vezes a gente não sabe exatamente para onde é. Mas quanto mais a gente ouve essa voz interior, mais fundo a gente vai e mais beleza a gente descobre. Então, acho que a gente achou essa metáfora muito pertinente, muito convergente com o que a Tori busca. Que vocês abram portais dentro de vocês e entre vocês também. Porque quando a gente escreve junto, a gente pede a permissão para entrar nos mundos interiores da pessoa que está ao nosso lado, escrevendo com a gente. E tem um segundo significado que eu fui descobrir posteriormente, que Tori, em japonês, significa literalmente morada dos pássaros, ou lar dos pássaros. E aí isso também converge muito com a nossa filosofia, porque a gente busca que cada pessoa encontre seu voo em volta do portal, em que cada pessoa tem o seu ritmo, a sua altura, a sua velocidade. Então, é isso. Muito legal. Isso é a liberdade, né? Acho que o pássaro também tem muita relação com a questão da liberdade. E você tem exemplos, Ivan, para passar para nós? Como é que são essas oficinas? Como é que elas acontecem? Como é que a gente pode participar de uma oficina dessa? Bom, as oficinas, no começo, elas obviamente começaram... As 3 primeiras que eu fiz foram feitas num navio, no meio do Pacífico, né? E foram presenciais, foram multiculturais, e aí quando eu voltei para o Brasil, começou a pandemia, então a gente teve que usar o formato online. Então hoje a gente predominantemente faz oficinas online, mais de 95% da nossa história é online, tá? As oficinas são geralmente com grupos relativamente pequenos, de 4 a 6 pessoas, mas a gente já fez oficinas com 100, tá? Então não é uma regra, mas a gente prefere grupos pequenos para os grupos recorrentes, para manter uma intimidade, uma coesão e para ter mais tempo de fala e expressão para cada pessoa, né? Elas duram 2 horas geralmente, a oficina de base, né? E aí eu trago uma introdução, um tema, por exemplo, posso falar de Clarice Lispector, posso falar de Senhor dos Anéis, posso falar sobre o tempo, né? E eu vou trazendo referências para provocar as pessoas a escreverem a partir dessas referências. E aí eu passo 3 exercícios de escrita criativa, geralmente, e depois a gente abre uma sessão de compartilhamento.
tanto sobre o processo, como foi escrever para cada pessoa, quanto as leituras. E é muito bonito que hoje todo mundo lê, nos grupos de escrita criativa, todo mundo lê. Ninguém mais tem medo que isso aconteça, que as pessoas se exponham. Então é um ambiente de muita empatia, muita vulnerabilidade e de muito afeto, tá? Isso faz parte dos nossos ingredientes. A gente não quer um clima competitivo, a gente quer um clima de acolhimento. E o acolhimento acaba fertilizando a escrita de todo mundo, porque todo mundo escreve sem censura e livre, tá? Eu queria mostrar algumas fotinhas que eu trouxe para ilustrar um pouquinho, pode ser? Esse é um mosaico que eu fiz com alguns dos grupos de escrita criativa da Tori, que estão aí, tem alguns grupos com mais de 3 anos de existência, e até hoje foram 14, e hoje a gente tem 8 ativos, né? E esse eu digo que é o coração da Tori, porque é onde a magia acontece com maior profundidade. A gente se encontra a cada 15 dias ou a cada mês, e o grupo vai se conhecendo, vai se descobrindo, vai descobrindo um ao outro, e assim, é maravilhoso, posso dizer. Mas a gente também teve algumas oficinas, digamos, mais temáticas, né, com parceiros. Então, a gente teve uma oficina com a Momonoki, que é uma plataforma de cultura japonesa, então focada em Hayao Miyazaki, identidades Nikkeis, que são identidades nipo-brasileiras, né, que é um tema muito caro à minha trajetória. E a gente começou a perceber que as oficinas poderiam ser sobre qualquer tema. Por exemplo, poderíamos ter uma oficina escrita criativa e terceira idade, ou oficina transgeracional de escrita criativa, sabe? A gente pode adaptar ao tema, ao foco do encontro, né? Outro exemplo foi a oficina de escrita criativa sobre masculinidades, tá? Que é um tema que eu comecei a pesquisar no começo de 2021, e aí foi uma experiência muito marcante, porque geralmente o público da Tori é feminino, mais de 90% feminino, né? E essa foi uma oficina feita apenas para homens, para a gente começar a debater o que é ser homem através da escrita. E foi muito bonito como a escrita meio que quebrou o gelo ali de homens, sabe aquela coisa meio que ninguém se conhece, que todo mundo quer ser aquela coisa do macho alfa, sei lá se acontece, mas é meio estranho no começo. Mas no final tava todo mundo com o coraçãozinho, tava todo mundo solto, então o que me mostrou muita força da escrita, né, das oficinas, do que elas podem gerar. Aqui uma oficina no pavilhão japonês de Ibirapuera, né, abriram as portas para a gente fazer uma oficina presencial, foi a primeira oficina oficial da Tori presencialmente, foi maravilhoso conhecer um monte de gente presencialmente, assim, foi, enfim, muito mágico, gente, assim, as pessoas se conectam, mesmo no espaço de 2 horas, é lindo, assim, sabe, os textos são maravilhosos e muito sorriso, né, então, só para mostrar aqui um pouco do que a gente faz presencialmente. Aqui também a parceria com a Mori Chazeria, que é uma chazeria em São Paulo, incrível, com chás, assim, do Japão mesmo, com uma forma de receber as pessoas bem japonesa, bem autêntica, e a gente fez uma oficina aqui, e curiosidade que essa senhora à minha direita, de calça lilás, ela é minha professora de português da escola. Então, para mim foi uma grande honra, agora eu estou fazendo uma oficina com a minha professora, né, que me introduziu à poesia de Carlos Drummond de Andrade. Então foi assim, meio mágico, assim. Perfeito. Olha, agora eu já fiquei assim, né? Aqui a Jéssica me conhece. Eu já fico aqui na cabeça, aqui trabalhando 1000 coisas. Eu sou e aí eu queria assim que você depois pensasse como a gente pode fazer alguma parceria do Longe Talks com a Tori, trazendo uma oficina com várias gerações e principalmente, né, a gente desmistificando que a oficina precisa ser só para uma determinada idade e a gente não pode misturar. Eu iria fazer aqui duas propostas. Uma, para que a gente tivesse essa experiência de uma oficina para pessoas misturado, né, pessoas de todas as gerações, e aí eu já vou convidar a nossa editora Júlia para participar, ela vai estar editando e ela vai ver, e eu queria que você depois também, se a gente puder evoluir isso, trazer uma outra oficina onde a gente tivesse pessoas da longevidade na terceira idade. Eu não sei se é isso, viu? Isso não sei se vai ficar gravado, tá, Ivan? Eu estou colocando aqui porque eu sei que a gente faz os cortes. Mas eu acho que a gente podia pensar, eu sei que o Ivan está indo agora, dia 1º, para o Japão, né? E, aliás, quando voltar, já está convidado para contar toda essa mágica que você
com seus olhos vai observar e através até da própria escrita vai trazer, né, com relação a isso. Eu espero muito que isso aconteça. O Ivan disse uma frase que me marcou durante essa conversa: foque no que mais une do que nos separa. Então é exatamente isso. Eu acho que o poder está aí, a gente focar no que nos une e não no que nos separa. Ivan, muito obrigada, né, que a gente tenha muitas escritas criativas ao longo da nossa vida. Estamos apenas começando, né? E eu queria agora que você deixasse assim uma mensagem, alguma coisa para as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria agradecer pelo espaço, e eu acho que a mensagem que eu deixo é que eu espero que a escrita faça parte da vida de vocês, quem está nos ouvindo, se você é adolescente, adulto, tá entrando, ou já está na terceira idade, que a escrita acompanhe a vida de vocês, que ela se enraize e que ela dê força. Afinal de contas, essa é a função da raiz, né? É trazer alimento, é trazer força, trazer conexão com o solo, e entender que a escrita é uma ferramenta de empoderamento, né? De despertar a potência criativa que habita vocês, despertar a força da história de cada pessoa. E o meu sonho é que todo mundo passe a escrever de forma livre. Esse é o meu desejo hoje. E se você tem 70, 80 anos e começar a escrever agora, e quiser começar a escrever agora, mas não souber como, esse é o meu Ikigai hoje. Te ajudar e te guiar e trazer tudo que eu aprendi nos últimos tempos. Então é isso, que vocês possam escrever independente da idade de vocês. Nossa, perfeito. Briva, muito obrigada. Venha mais vezes. A gente está super aberta aqui. Quer saber novidades do Japão aí, né? Quando você for, traga novidades para nós. E, pessoal, sintam-se livres para procurar o Ivan, a empresa, o que ele faz, como ele disse, isso é realmente muito importante. Se você se identifica, por que não, né? A gente tem, né, o professor Kalash, ele sempre fala, né? Nunca é tarde, mas é melhor começar quanto antes, melhor. Então, fica aí a dica para vocês. E muito obrigada por nos assistir hoje. A gente espera vocês também na próxima quarta-feira. Um beijo para todo mundo.